Olá, caros alunos, tudo bem? Estamos aqui com mais uma palestra. Agora vamos contar com a contribuição do nosso amigo jornalista, o Dr. Nelson Mello. Ele vai falar sobre as dificuldades penais e as complicações investigativas. É um lixamento ou tribunal do crime? Uma palestra super interessante, relevante, principalmente nessa realidade que o Brasil vive atualmente, de criminalidade, né, de violência epidêmica, né, aqui no Brasil, endêmica em muitas localidades. Então, vou pedir para o professor, o nosso professor Nelson, fazer a sua apresentação, falar do seu currículo, da sua experiência aí, e na sequência a gente pode iniciar já a sua apresentação, seu PowerPoint e a exibição do seu tema. Professor, primeiramente, queria agradecer ao Pablo e ao Infor pelo convite. É uma satisfação poder participar de um evento tão grande, de tamanha importância como o Circuito Infor de Palestras no Crimes. E aproveitar também, professor, para agradecer ao delegado de Polícia Civil, o Jorge Max, da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa do Maranhão, SHPP. Ele gentilmente me atendeu na SHPP para me orientar, me dar algumas sugestões para essa palestra. Porque ele investiga muito o Tribunal do Crime aqui em São Luís, e eu gostaria de agradecê-lo antes de começar a palestra. E assim, eu sou jornalista, já tenho 6 anos como jornalista aqui no Maranhão, de forma mais específica em São Luís. Eu me considero no Dom Vicente, apesar de ter nascido em Santa Rita, que é uma cidade do interior do Maranhão, mas eu me considero no Dom Vicente porque eu moro aqui praticamente desde criança. E sou formado sou bacharel em comunicação social e atualmente estou fazendo a pós-graduação no Infor, em perícia criminal, praticamente já encerrando a pós, já com o artigo pronto para defender. E já tenho experiência na pesquisa da área criminal. Meu tema específico é facção criminosa. E já tenho 2 livros lançados sobre o tema, que são Guerra Urbana, Morrendo pela Vida Louca, e Guerra Urbana, Homem Vida Louca. Estou escrevendo atualmente um romance policial ambientado aqui em São Luís, que conta a história de um espião. E essa minha experiência como pesquisador da área criminal, ela na verdade é o resultado de 6 anos como repórter policial aqui em São Luís, e essa experiência me possibilitou que eu coletasse muitas informações sobre o funcionamento das facções criminosas. E esse tema da palestra sobre Tribunal do Crime e lixamento, eles estão diretamente ligados ao tema da minha pesquisa, né? Então, por isso que é um tema bastante interessante. Eu diria não localmente, mas até nacionalmente, porque são práticas que acontecem rotineiramente e nos afetam direto ou indiretamente. Professor, então é realmente uma grande satisfação, ainda mais um colega que está aí no Infor também, né? E a gente vai, então, iniciar o seu PowerPoint. O senhor pode ficar à vontade aí para colocar aí o seu PowerPoint. Tá? Vai começar a exibição. Então, um tema, como o professor Pablo falou logo no início, é um tema muito interessante, até porque essa prática de lixamento e também a prática do Tribunal do Crime nos acompanha praticamente diariamente, porque às vezes a gente não é afetado diretamente por essas situações, mas a gente ouve. Professor Nelson, desculpa lhe interromper. Oi. Tem um colega polícia, tá com o nome polícia. Tem mais algum convidado seu para entrar na sala ou não? Não. Tá certo. Não. Pode continuar, professor. Desculpe. Então. Tá, tranquilo. Obrigado, professor Pablo. E aí, essa questão do Tribunal do Crime, e também da prática do lixamento, são temas que me interessam
do ponto de vista como pesquisador. Eu costumo brincar que eu sou fascinado pela criminalidade como pesquisador, mas não como criminoso. E esse tema praticamente veio assim corroborar esse fascínio que eu tenho pela essa área, né, que é bem ampla. E tanto é que quando eu fui convidado para palestrar sobre esse tema, eu pensei logo na abordagem antropológica, que assim, minha pesquisa ela vai toda para o lado antropológico. Claro que eu pesquiso alguma coisa sobre a área penal, mas assim, meu foco mesmo é a antropologia do crime, até porque a própria criminologia ela nos possibilita esse leque de conteúdo. Então, vamos lá. Para começar, é importante dizer que linchamento no Tribunal do Crime não estão previstos no nosso Código Penal. Não existe esse termo em nenhum capítulo, em nenhum item do Código Penal brasileiro, e são termos que são utilizados, são citados pela imprensa. A gente ouve, a gente lê sobre isso. Eu mesmo, como jornalista, já cansei de fazer matérias sobre linchamento no Tribunal do Crime. E a gente sabe que para a imprensa isso acaba chamando a atenção, ainda mais uma manchete. Homem é linchado em rua tal, mulher vítima de Tribunal do Crime em bairro tal. E as pessoas gostam de ler isso, e o jornalismo acaba seguindo essa tendência, né? E eu diria até que essa tendência ela não é atual. As pessoas não estão fascinadas pelo termo em si. Linchamento ou Tribunal do Crime são termos fortes, podemos dizer assim. Chamam a atenção realmente, mas eu levo muito para o lado arquetípico. E a gente que estuda essa questão mítica, a questão mitológica, a gente compreende que o ser humano, psicologicamente, ele já tem essa tendência de se pressionar com certas situações. E eu sempre dou o exemplo da tragédia grega, que foi tanto estudada por Nietzsche e outros filósofos. Nietzsche, por exemplo, citava o impulso dionisíaco, o impulso apolíneo, em referência aos deuses Dionísio e Apolo seria a razão, e Dionísio seria a questão do instinto, da bebida, do vinho. E desde o surgimento da civilização, esse conflito nos acompanha. E em um dos slides eu vou explicar melhor sobre essa situação. Então, assim, para começar a palestra, é importante frisar isso, que linchamento do Tribunal do Crime, esses termos eles não existem do ponto de vista penal, são termos coloquiais. As pessoas, os próprios delegados de polícia, eles citam isso, mas não que sejam termos oficiais, mas são expressões que ficam na boca, que saem na imprensa e que acabam pegando, podemos dizer assim. É como se fosse uma facção criminosa. Eu lembro que aqui em São Luís, em 2013, quando as facções criminosas começaram a ganhar visibilidade pública, saindo do presídio em direção aos bairros, a própria imprensa ficava com receio de citar o nome de facção criminosa, citava gangue. E a gente sabe que gangue, antropologicamente, é muito diferente de facção criminosa. Eu sempre cito isso nas minhas palestras. Gangue é uma coisa e facção criminosa é outra no contexto brasileiro, porque no contexto norte-americano essas duas coisas se confundem. Lá nos Estados Unidos, facção é a mesma coisa que gangue. Aqui não, aqui no Brasil é diferente. E logo depois, quando as pessoas foram se acostumando, entre aspas, com a violência aqui em São Luís, elas incorporaram o termo facção criminosa. Então, assim, pegou. Hoje, qualquer pessoa, até criança aqui em São Luís, infelizmente, fala facção criminosa como se fosse uma coisa comum, como se fosse um aprendizado de beabá, aprendendo a soletrar na escola. E assim, pegou, elas brincam com isso, falam, eu sou da facção tal, e tu é alemão e tal. Então essas coisas pegam. A mesma coisa a questão do linchamento do Tribunal do Crime. As pessoas falam brincando e às vezes nem sabem que esses termos possuem assim, algumas distinções do ponto de vista investigativo. Não direi nem do ponto de vista penal, porque isso não existe, não tem nem previsão para isso, mas do ponto de vista social,
ponto de vista antropológico, a gente pode detectar algumas diferenças. E esse é o propósito justamente dessa palestra. Então, para começar aprofundando mais o tema, que é muito complexo, porque a gente não consegue definir exatamente o que é linchamento e também não consegue definir exatamente o que é tribunal do crime. Eu mesmo pesquisando sobre facções criminosas aqui no Maranhão, eu encontrei e continuo encontrando essa dificuldade. Eu não encontrei na literatura algo específico sobre o tribunal do crime, e olha que é um assunto bem antigo, assim, temos como referência não a história do crime organizado mundial, mas a história do crime organizado no Brasil. E facção criminosa no Brasil existe desde a década de 70, quando surgiu o Comando Vermelho, lá no Rio de Janeiro, no presídio de Ilha Grande, que era chamado de Caldeirão do Diabo na época. Então, assim, de lá para cá, a gente não encontra uma literatura específica sobre o Tribunal do Crime, e essa prática ela já vem arquetipicamente nos acompanhando historicamente. E a mesma coisa a questão do linchamento. Mas tem a diferença que no linchamento, eu vasculhando e procurando, eu consegui encontrar um livro que fale sobre isso, que eu estou até com ele aqui. Não sei se dá para olhar direito aí. É esse daqui, Linchamentos. Se alguém também puder adquirir, é do José de Souza Martins. O nome do livro todo é Linchamentos, a Justiça Popular no Brasil. É um livro muito interessante, que o José de Souza, ele é sociólogo, ele é doutor nessa área, e ele faz uma pesquisa muito interessante mesmo. Ele coloca dados, ele vai atrás de... Ele coleta dados em delegacias sobre prática de linchamento no Brasil. Não é nem localmente, não, é no Brasil. E ele tenta definir linchamento. Mas assim, ele não consegue, porque eu acho que ninguém vai conseguir isso, porque é uma questão muito complicada de se estudar, porque não tem uma referência, não existe um padrão, diferente do homicídio, diferente do latrocínio, diferente do furto, diferente do sequestro, mas a questão do linchamento, até porque é um termo popular, como eu falei no início, então assim, a gente sempre vai encontrar algo que falta, sempre vai faltar alguma coisa, a gente nunca vai ficar satisfeito. E o próprio autor, o José de Souza, sociólogo, ele deixa isso claro na obra. E aqui, no Código Penal, se a gente for ver o artigo 345, existe uma tentativa, podemos dizer assim, desse debate, de levar a questão da justiça com as próprias mãos para o nível penal. Mas claro que nesse artigo não trata exatamente daquela justiça com as próprias mãos, essa coisa urbana, essa coisa de você capturar alguém que é suspeito ou que as pessoas acham que cometeu algum crime e tortura essa pessoa ou, no mais, assassina essa pessoa. Então, assim, o artigo 345 ele vai falar, embora legítima, é uma situação que não se enquadra exatamente no que nós estamos falando aqui, mas que a gente pode fazer algumas reflexões, porque nesse artigo ele trata de uma coisa que do ponto de vista legal, uma pessoa que comprou algumas coisas numa loja, e aí ele teve algum conflito com a loja, e para se vingar, ele vai lá na loja e leva todas as roupas. Leva tudo, porque o dono está devendo ele. Então ele leva para quitar a dívida. Então, assim, do ponto de vista penal, ele não pode fazer isso, é um crime. Está lá no artigo 345. Até porque quem tem esse dever é o Estado. Nenhum cidadão pode fazer essa justiça, né, por conta própria, porque do ponto de vista penal é proibido. Ele não pode simplesmente chegar e achar que a loja tem uma dívida com ele, e ele vai levar todas as roupas da loja para quitar essa dívida. Essa questão da autotutela, ela é banida, não existe isso, não existe a previsão da pessoa querer fazer esse tipo de vingança, né? É uma coisa que o Estado tem que fazer. Essa é a função do Estado. O Estado tem que intervir, vai resolver esse conflito. O Estado que tem esse dever legalmente. Se não acontecesse, todo mundo
iria querer fazer justiça com as próprias mãos. Então, iria virar um caos. A civilização não ia ter sentido. Não ia ter sentido nenhum de continuar existindo. Esse pilar que nos sustenta socialmente, ele ia ruir, ele ia desmoronar. Porque é como se fosse uma greve da polícia. Se a gente for perceber, quando tem greve da polícia em qualquer estado brasileiro, as ruas elas ficam movimentadas. Até quem não era bandido se transforma em bandido, porque psicologicamente, na mente dessa pessoa, não tem mais referência, não existe mais referência de padrão de conduta. É matar ou morrer. Então ele sai de casa, ele extravasa todos os seus instintos que estavam retidos e segue o caminho, até mesmo daquelas pessoas que ele criticava. Ele apontava o dedo para aquela pessoa, dizia que era errado, e aí de repente ele começa a fazer a mesma coisa que aquela pessoa estava fazendo. Então assim, a autotutela não cabe ao cidadão. É um dever do Estado. O Estado que tem que resolver esse conflito de alguma forma. Ou a Justiça do Trabalho, no caso específico da loja, né? A Justiça do Trabalho pode procurar os meios legais, a justiça, para resolver esse conflito. Mas não ele, por iniciativa própria, chegar e levar todas as roupas da loja, porque ele acha que ele tem que ser ressarcido de alguma forma. Eu coloquei esse artigo aqui, que não é exatamente sobre essa questão de linchamento, o Tribunal do Crime, mas como o linchamento está mais vinculado à questão de justiça com as próprias mãos, a gente pode fazer uma reflexão sobre isso. As pessoas têm essa ideia de que quem está sendo linchado, ela já olha, ela vê uma correria na rua, fica curioso para ver o que é, abre a janela e de repente na porta da casa dela tem um homem sendo linchado, sendo espancado. Então assim, automaticamente ela já vai pensar, é ladrão, ou então é bandido. Mas às vezes não é. Eu no começo eu agradeci ao delegado Jorge Marques, que trabalha aqui nessa casa do Pedro Maranhão. Ele me relatou inúmeros casos que ele investigou que a pessoa que foi linchada não tinha cometido nenhum crime, nenhum mesmo. Eles investigaram a fundo e concluíram que a pessoa que foi executada brutalmente por meio desse concurso de agentes não tinha cometido nada, foi simplesmente uma suspeita. É ele. Então, corre atrás do cara, se ele não estiver por lá, vão atrás dele, e aí de repente ele está cercado e acaba matando aquela pessoa. Então assim, a questão é essa, não de maneira alguma querer fazer justiça por conta própria, porque isso eu diria até que isso vai para o campo moral. O campo moral, porque tem mais a ver com personalidade e às vezes também não tem, porque a pessoa é uma pessoa, às vezes a gente olha se é uma pessoa calma, que não tinha essa tendência de violência, e aí de repente ela participa de um linchamento e ela mesma se surpreende como é que ela participou daquilo. Então assim, moralmente ela tem o dever de se cobrar e perguntar para si mesma o que a motivou a participar daquele episódio. E junto com o artigo 345, eu coloquei a teoria do domínio do fato, que ela majoritariamente aqui no Brasil, inclusive o STF utiliza em várias decisões, o exemplo mais clássico é a questão do mensalão. E sabe que no Brasil o que predomina é a teoria restritiva, onde você tem a diferença do autor, coautor, e da pessoa que está participando do crime. Então assim, por isso que eu coloquei autoria, coautoria e participação. Pelas teorias anteriores, a gente não consegue discernir exatamente o que é um autor, não consegue conceituar, fica muito amplo, as pessoas não sabem o que é. E aí acaba incluindo todo mundo como se fosse autor. Até mesmo aquele cara, no caso de um assalto a banco, que ele fica esperando os compassos no carro, ele vai ser incluído como autor. Então assim, era preciso definir o que era exatamente o autor, o coautor e o partícipe. Tinha que saber o que era isso. E aí, por essa teoria do domínio do fato, a gente consegue ter uma ideia do que exatamente é, porque consegue
amplia esse leque, mas ao mesmo tempo delimita. A gente acaba descobrindo quem fez isso, quem não fez, quem participou, quem foi o coautor, no caso do linchamento, Tribunal do Crime. Isso é muito importante, porque a grande dificuldade de investigação desse tipo de conduta é exatamente essa, é especificar a participação de cada um. Quem foi que exatamente participou da roda onde a pessoa foi espancada, quem foi que aplicou a facada, quem foi que desferiu a paulada, e quem ficou só olhando, mas apesar de não ter aplicado nenhum golpe na vítima, mas também incentivou, disse, é isso mesmo, arrebenta com ele. Então, assim, essa pessoa também está participando. Ela, de alguma forma, está sendo autora dessa prática reprovável. Então, assim, para a polícia, é muito complicado você individualizar. Por isso que eu coloquei no tema da palestra isso, que são as dificuldades. É uma complexidade enorme mesmo. E, às vezes, pessoas que participaram desses episódios, eles ficam de fora. Porque não tem como, são muitas pessoas, é uma multidão, principalmente nos linchamentos. Nos linchamentos a gente vê a multidão mesmo participando. E é difícil saber quem realmente participou daquilo. No caso do Tribunal do Crime é mais simples, por um lado, mas por outro lado é complexo, porque as pessoas, os autores, eles geralmente escondem o rosto, então não dá para saber quem é. Mas mesmo assim a polícia consegue ainda algumas vitórias na justiça, na questão judiciária, na investigação. Por tatuagem, tem caso aqui em São Luís que a polícia conseguiu identificar o autor por meio de tatuagem. Ele aparece o braço dele no Tribunal do Crime, e a polícia já tem uma base de dados, um dossiê completo de alguns criminosos. Então, assim, às vezes até na perna. Eu acompanhei casos aqui em São Luís e que o criminoso ele foi identificado no Tribunal do Crime pela tatuagem na perna. Então, assim, conseguem persuadir, conseguem convencer o juiz de que realmente ele participou, é aquele sujeito ali, porque não tem outra pessoa que não tem aquela mesma tatuagem. Então, assim, eles conseguem por meio dessa base de dados, mas mesmo assim é muito complicado mesmo. E aqui, só para a gente ter uma ideia, às vezes a gente não sabe o que é realmente o Tribunal do Crime. Mas assim, eu pesquisando, esse assunto para mim como se fosse assim, eu tenho que descobrir como é que funciona isso, eu tenho que saber como é que é esse mecanismo do Tribunal do Crime, que a gente ouve muito na imprensa. Mulher morta no Tribunal do Crime, homem é executado no Tribunal do Crime, mas a gente não tem essa compreensão de como é que realmente funciona o mecanismo do Tribunal do Crime, que eu diria que está diretamente relacionado ao crime organizado, porque essa prática do Tribunal do Crime, ela ganhou corpo aqui no Brasil por meio das facções criminosas. Então, assim, foi expandindo esse tipo de conduta, e hoje não existe facção criminosa que não pratique Tribunal do Crime. Não existe. E a gente vê muito televisão também que os presidiários participaram do Tribunal do Crime por meio de videoconferência, teleconferência, por meio do WhatsApp, mas assim, nem sempre o detento ele participa, e nem sempre ele toma conhecimento do Tribunal do Crime. Por isso que eu coloquei essa linha de raciocínio aqui do Tribunal do Crime. Essa sequência aqui, ela é utilizada por duas facções criminosas que atuam aqui em São Luís, no Maranhão, que são o PCC e o Bonde dos 40. O Bonde dos 40 é uma facção local, surgiu aqui no Maranhão mesmo. A gente sabe que o PCC surgiu em São Paulo, mas aqui no Maranhão a facção parece estar muito forte mesmo. Não aqui na ilha praticamente está extinta, mas no interior continua forte. Então, assim, essa sequência aqui, eu peguei como referência as duas facções, justamente o PCC e o Bonde dos 40. É assim que funciona. A hierarquia, nós temos a final, que são justamente os detentos, a chamada de hierarquia de
sintonia fina, geral, ou final, eles abreviam para final, e necessariamente tem que estar no presídio. A final tem que estar no presídio, porque se a final não estiver no presídio, ela fica vulnerável. Então lá eles têm todo o tempo do mundo para planejar, inclusive os tribunais do crime. Os salvos para ataques a ônibus, ataques a delegacias, prédios públicos, todos são orquestrados pela final. E abaixo da final nós temos o torre, que é uma espécie de gerente, ele fica na rua, ele tem que ficar na rua. A partir do momento que ele é preso, que ele é conduzido ao presídio, esse status de torre dele não tem nenhum sentido, porque dentro do presídio não precisa, essa função dele não tem nenhum sentido lá dentro. Ela só tem sentido fora do presídio, ou seja, nas ruas. E abaixo do torre nós temos o disciplina, que não necessariamente está abaixo do torre. Às vezes eles funcionam como se fossem cargos paralelos. Não existe um superior nem inferior. O disciplina é responsável pelas punições, pela fiscalização. E aqui que entra os tribunais do crime, porque os tribunais do crime, eles são função do disciplina. O disciplina que é o responsável numa facção criminosa por dar o aval para iniciar um tribunal do crime. Se ele disser que não vai instaurar, entre aspas, esse tribunal do crime, então o procedimento para por ali. E abaixo do disciplina nós temos o soldado. O soldado é a figura que tem qualquer facção criminosa. Não existe facção criminosa no Brasil que não tenha o soldado, que é a base da facção, são a linha de frente, são os executores que estão na rua. E são aquelas pessoas que aparecem nos vídeos do Tribunal do Crime, espancando a vítima, aplicando facada e tudo mais, atirando, são os soldados. O disciplina e o torre não participam diretamente na execução da vítima. Sempre quando a gente olhar um vídeo de televisão de Tribunal do Crime, aquela coisa toda, aquela coisa chocante, aterrorizante, sempre é o soldado que está lá, porque o disciplina já deu ok, o torre já passou a informação para a final, que está no presídio, e assim, às vezes, a final não interfere na decisão. Então, como é que funciona isso? Eu vou dar só um exemplo aqui. Digamos que aqui em São Luís tem um bairro chamado Coroadinho, que é dividido por duas facções criminosas aqui, que é o Bonde dos 40 e o Comando Vermelho, CV. Então, assim, acontece um roubo dentro desse bairro do Coroadinho, na área do Bonde dos 40. Se essa informação chegar no disciplina de que houve um roubo dentro da quebrada deles, o disciplina vai, entre aspas, averiguar a situação. Ele vai averiguar, e se ele confirmar que, por meio das testemunhas, que houve realmente esse roubo ou furto na quebrada, ele vai acionar o torre, que é o gerente da facção. Assim, cada quebrada tem um torre. E o disciplina e o torre, concomitantemente, em diálogos, eles vão decidir se eles levam essa informação ou não para a final. Como eu falei, a final está no presídio. Aqui, no caso, representado pelo Complexo Penitenciário de Pedrinhas, que fica aqui em São Luís. Então, assim, isso vai depender da gravidade do caso. Se for um caso simples, um furto, um arrombamento no comércio, eles não levam para a final. Eles decidem por lá mesmo. Ou decidem pela execução do autor, ou decidem apenas por uma punição mais branda. Pode ser um tiro na mão, um tiro no calcanhar, ou então leva ripadas na mão, uma coisa terrível. Às vezes, não exatamente na mão, mas ripadas no corpo todo, com exceção da cabeça. Eles mesmo falam, na cabeça não, porque se eles baterem na cabeça, já era. Então, assim, a vítima, ela pode morrer. Então, assim, eles batem nas costas, eles batem na perna, isso é uma coisa terrível mesmo. Essa é uma tortura. E essa depende da situação. Se for um caso que eles chamam de simples, não chega a situação para final. Mas se for um caso grave, na opinião deles, como por exemplo o caso de traição dentro da facção criminosa, um membro de facção, ele foi flagrado passando informação para o rival, uma espécie de espião. Então, assim, esse caso tem que ir para a final. Afinal, porque é um caso, na opinião deles, é um caso grave. Então, assim, a final tem que saber. E se
esse caso não chegar na final e o Torre Disciplina instaurar isso sem o aval da final, quem vai passar para a condição de réu, entre aspas, é o Disciplina ou o Torre, porque eles fizeram isso sem autorização da cúpula. Então, assim, a situação se inverte. Tudo vai depender do caso. Isso, assim, acontece muito no Tribunal do Crime ele ser instaurado no WhatsApp. Assim, como jornalista, acompanhei uns 3 Tribunal do Crime que aconteceram no WhatsApp, inclusive um teve até uma pausa. A gente vê em julgamento que tem pausa, né? O juiz pede para dar uma pausa para ser retomado no dia seguinte. Acontece também dentro da facção criminosa, do Tribunal do Crime. Eles vão até de madrugada para julgar o autor, e aí eles dão uma pausa. A final pede para pausar o julgamento e retomam no dia seguinte. E quem que eles colocam? Eles criam um grupo temporário no WhatsApp. Eles criam um grupo, e nesse grupo temporário eles colocam todos da final, colocam o Torre, colocam o Disciplina e colocam o autor, o cara que participou de um arrombamento, que matou alguém na quebrada sem autorização. E é assim, eles vão conversando, o autor ele se defende, eu acompanhei isso no julgamento do WhatsApp, em inquérito que a CKPP instaurou aqui em São Luís. E assim, é uma coisa absurda mesmo. Teve um caso assim, sinistro, em que o rapaz estava sendo. Ele ficou impaciente, ele era Disciplina do bonde dos 40, ele ficou impaciente porque o Torre demorou a passar a informação para a final. E aí ele, por conta própria, decidiu matar o cara. E aí o Torre passou a informação para a final de que o Disciplina tinha feito isso sem comunicar os demais. E esse Disciplina virou réu, entre aspas, nesse tribunal que ele matou a pessoa. E aí ele fugiu. Ele fugiu do bairro porque ele seria executado, porque nesse caso aí, a punição do Tribunal do Crime, em regra, é execução. Quando o cara já entra para ser julgado, ele já sabe que ele vai ser morto. Então, por isso que ele fugiu do bairro, até porque ele era Disciplina, ele sabia muito bem como é que acontece o procedimento. Ele saiu, e ao mesmo tempo que ele estava fugindo da facção, ele estava sendo investigado pela polícia. A SHPP estava investigando esse homicídio que ele cometeu. E ele preferiu se entregar para a polícia. Ele se entregou para a polícia, foi lá na SHPP, se entregou, porque ele estava com medo. Se ele fosse capturado pela facção, ele seria executado, sem sombra de dúvidas. E ele continua vivo, ele está lá no Complexo de Pedrinhas, mas ele está dormindo com o olho aberto e o olho fechado, porque ele está o tempo todo tenso, até porque ele cometeu um crime grave dentro do contexto da facção criminosa. Então, assim, aqui é só para a gente ter uma ideia de como é que funciona o Tribunal do Crime. Não necessariamente a final, que são essas pessoas que estão no presídio, participam. Depende, eles delegam. Se for caso bem simples que pode resolver lá dentro da quebrada, o Torre tem que resolver. Às vezes eles ficam até irritados quando chega um caso bem simples que pode ser resolvido lá na quebrada, chegam para eles lá no presídio, eles ficam irritados. Então, assim, eu falo isso não eu estou achando que acontece que é isso. Não, eu acompanhei alguns inquéritos da Polícia Civil e, assim, por farta da documentação mesmo, que mostra print de conversa deles, o tribunal todo montado no WhatsApp. Depois que encerra o tribunal, que o réu ele é julgado a execução ou com uma punição mais leve, eles extinguem esse grupo. Extinguem o grupo do WhatsApp, encerram, tira todo mundo e acaba o grupo. Aí, se acontecer outra situação, eles criam outro grupo no WhatsApp. Então, assim que basicamente funciona o Tribunal do Crime. Só para a gente ter uma ideia de como é esse mecanismo. Parece simples, mas é complexo. E eles cometem muitos erros. A gente tem essa ideia de Tribunal do Crime, as pessoas aplaudem. A gente olha muito isso em bairro, as pessoas aplaudem. É isso aí, tem que fazer isso daí. O que a polícia não faz, vocês estão fazendo rápido. Em um dia vocês resolvem a situação. Mas eles cometem muitos erros. Eu diria que em 10 casos que são julgados no Tribunal do Crime de facção criminosa aqui em São Luís, em 7 eles erram.
Eles erram por quê? Porque a polícia descobre que a vítima não tinha nada a ver. Assim, não tinha. O que eles achavam que a vítima tinha feito, na verdade a polícia descobre que não. Então, assim, eles cometem muitos erros. E as pessoas que aplaudem o Tribunal do Crime, elas não têm, não deveriam nem cobrar da polícia quando há insegurança dentro do bairro. A gente vê muito isso. Aqui o nosso bairro está muito inseguro, a viatura passa uma vez por dia, às vezes nem aparece e tal. Mas assim, às vezes acontece disso, de essa pessoa que está cobrando a polícia pela insegurança no bairro, ela aplaude o Tribunal do Crime. Então assim, é uma contradição, porque quando ela aplaude o Tribunal do Crime, ela está indiretamente favorecendo o crime organizado, ela está alimentando aquela situação. E assim como o linchamento é uma prática reprovável, do ponto de vista até moral, o Tribunal do Crime também. Então, assim, essa questão da autotutela, ela não pode ser delegada para cidadão. Não, quem tem que fazer isso é o Estado. Demora, a gente sabe que demora. Mas, assim, se não fosse assim, não teria sentido a civilização existir. A gente continuaria como todo instinto, aquela coisa selvagem de você cobrar a ausência do Estado. Não teria sentido você formar grupos para isso, para você montar uma estrutura que resolvesse os conflitos do ser humano. Então, assim, quando o ser humano forma um grupo, ele instintivamente já pensa na ideia de líder. Alguém tem que liderar. Assim, alguém. O ser humano, ele tem disso, ele tende a seguir alguma regra, ele não consegue se comportar sem um padrão. Então, se formou o líder. Aqui, no caso, o líder poderia ser a figura do Estado. Então, assim, se as pessoas querem fazer justiça com as próprias mãos o tempo todo, então, assim, a ideia de civilização, na minha opinião, desmorona. Não tem mais nenhum sentido existir isso. Porque as pessoas estão agindo como se não existisse essa referência. E aí eu entro na questão hobbesiana, né, do Thomas Hobbes, que ele fala do Leviatã. Aqui o Estado seria o Leviatã. Então, assim, o Leviatã, ele despenca. Não tem mais o porquê dele existir. Aqui um ponto interessante, em que eu coloco aqui, eu vou levar para esse debate, que fazer justiça com as próprias mãos representa um dos maiores conflitos entre instinto e civilização. E aqui ao lado tem essa imagem aqui, que é da série Lost, que eu acho que muita gente aqui já conhece, já ouviu falar, ou já assistiu Lost, que é uma das minhas séries prediletas, junto com The Walking Dead e Dexter. Nessa série, um grupo de pessoas está num avião, e esse avião ele cai numa ilha. E dentro dessa ilha, os sobreviventes têm que explorar a ilha, eles têm que explorar, mas eles descobrem que já existem pessoas morando na ilha há muito tempo. E essas pessoas que já estão lá há muito tempo na ilha, elas se vestem como primitivos. Elas se vestem como se fossem povos tradicionais. Aqui a gente pode ver na imagem aqui a roupa deles, esse grupo que já estava na ilha há muito tempo, os sobreviventes chamam de outros, ou ortis. São os outros, eles são ortis. A gente vê pelas roupas aqui, ó, e essas pessoas que estão rendidas na imagem são os sobreviventes do avião, da queda do avião. E essas pessoas que estão rendendo, os sobreviventes, são os que eles chamam de outros, que já moravam na ilha. Mas o que acontece? Acontece que essas pessoas aí, que eles chamam de outros, não são primitivos. Eles são, entre aspas, civilizados. Por quê? Porque eles moram em casas modernas. Dentro da ilha tem até energia elétrica. Eles leem, tem bibliotecas na comunidade deles, é uma coisa muito avançada, tecnologia de ponta lá. E enquanto isso, os sobreviventes pensavam que eles não tinham essa estrutura. E eles acabaram se dando mal, porque eles pensavam que eles poderiam derrotar esse inimigo, mas na hora eles descobrem que o que eles imaginavam que era, não era. Porque os que eles chamavam de Ortis, na verdade, eram os civilizados, tanto quanto eles.
Então, por isso que eu coloquei aqui para levar essa discussão, resgatando um pouco dessa série Lost, porque quando a gente pensa em Tribunal do Crime, pensa em linchamento, automaticamente a gente pensa nessa situação de até que ponto a civilização consegue sustentar o que o instinto deseja. Lá no fundo, lá no íntimo, as pessoas querem. Elas querem o quê? Elas querem se vingar. Assim, a gente vai se vingar, então, nesse sentido, não prevalece a ideia de uma conduta aceitável. As pessoas não têm esse padrão, não existe essa referência, porque é o instinto que está prevalecendo. Então, quando o instinto prevalece, não existe a moral, não existe a ética. E o próprio Freud foi um dos grandes teóricos sobre essa questão. Ele tem várias frases aí que representam muito bem esse debate sobre essa questão de instinto e civilização. Ele fala até que a felicidade é a realização de desejos pré-históricos, e que o ser humano, ele se questiona se o ser humano seria mais feliz se renunciasse aos seus instintos. É uma questão interessante, que foi explorada por vários autores, não somente Freud. Se a gente for para a antropologia, a gente vai ver o Lévi-Strauss, ele fala sobre isso também. Tem até a famosa obra dele sobre o cru e o cozido, que o cru seria o instinto e o cozido seria a civilização, uma coisa mais preparada, mais modelada. E é como nós nascemos nus, né? Nós nascemos vestidos. Então, assim, esse nascer nu é o instinto. E o traje, essa coisa de se vestir, representaria a civilização. Então, assim, vamos pensar, se não existisse o Estado, se a gente morasse num lugar em que não houvesse essa ideia da autotutela ser delegada para uma estrutura tão grande acima, até mesmo do indivíduo, como é que a gente se comportaria? E aí a gente pode até pensar na teoria da janela quebrada, uma teoria muito conhecida no direito, em que fizeram experimentos nos Estados Unidos. As pessoas colocaram 2 carros, um carro numa área nobre e um carro numa área periférica. E aí, em poucos minutos, o carro que estava na área periférica, ele foi depredado. As pessoas chegaram e levaram todas as peças. E o carro da área nobre ficou intacto. Até que os pesquisadores fizeram uma rachadura lá no carro, quebraram o para-brisa. Então eles quebraram o para-brisa e saíram. De pouco tempo também depenaram o carro. Por quê? Porque gerou um caos ali. Estava tudo em ordem. Mas quando ele fez isso, ele colocou esse fator adverso, ele quebrou uma parte do carro, gerou um caos. Psicologicamente as pessoas pensam que bagunçou, é a desordem. Mas desordem gera desordem e a ordem gera ordem. Esse é o questionamento. O Tribunal do Crime e o linchamento, eles necessariamente permeiam essa discussão. E é uma discussão que eu levo para a minha pesquisa sobre facção criminosa, porque eu falo muito em guerra urbana, mas guerra urbana, do ponto de vista psicológico, ele seria exatamente isso, um conflito entre um fator, que é o instinto, e um conflito entre a civilização. Nós somos isso. Nós somos o tempo todo testados, nós somos o tempo todo questionados sobre quem somos, sobre onde estamos. A gente criou o tempo todo confuso sobre isso. Mentalmente a gente não tem esse padrão, né, sobre essas perguntas. A gente não consegue responder. A própria psicologia não consegue responder porque o próprio ser humano não tem essa resposta. Eu acredito até que não teremos. É a mesma questão sobre onde estamos, sobre a questão do universo. Então, assim, a gente não sabe exatamente a nossa localização é exata. As pessoas falam que nós estamos no centro do universo, mas se o universo é infinito, qualquer ponto pode ser o centro. Mesma coisa a questão psicológica, sobre quem somos. Então, assim, sempre vai ter esse conflito. O ser humano, ele é muito instável, a civilização tenta padronizar. Desde as primeiras civilizações isso vem acontecendo, mas assim, tem algumas coisas que elas ficam.
elas não morrem, elas vão sendo passadas de geração em geração. E aí a gente poderia até entrar no campo do arquétipo. Algumas pessoas não acreditam nessa questão arquetípica, que foi tratada por Maquiavel, vários autores, o Joseph Campbell na mitologia, o próprio Jung, que é discípulo de Freud, trata sobre isso. Mas é uma coisa que tem muito sentido, pelo menos para mim tem sentido. E eu vejo que isso tem mais sentido quando eu estudo facção criminosa. Se a gente for analisar as facções aqui em São Luís, as facções do Bonde dos 40, por exemplo, e comparar o cangaço, ou mais antigo ainda, com a Cosa Nostra, que é a máfia siciliana, a gente vai ver que existe muito padrão ali, muita coisa repetida. É o que Eric Hobsbawm, o historiador, ele fala nas obras dele. Essa questão da história é um ciclo. Isso ele fala muito. Então, assim, existem esses padrões de comportamento em que não se cessa. Sempre vai ter essa repetição. É uma repetição que insiste e quando a gente detecta isso, a gente consegue compreender e consegue até antecipar algumas condutas dos faccionados, eu diria até que de qualquer tipo de criminoso. E aqui, para encerrar a palestra, deixar algum tempinho aqui, se alguém quiser fazer pergunta, se o Paulo permitir, eu deixei esse trecho aqui do Evangelho de Mateus, que Jesus fala sobre sobre essa questão da vingança, né? E é um trecho até conhecido para a questão de oferecer a face direita, mas assim, eu não sou religioso, já fui catequista, eu nasci numa família católica, mas hoje eu tenho uma visão mais filosófica sobre o tema. Mas a gente aprende muito em alguns trechos da Bíblia. Eu sou um grande admirador de Moisés, por exemplo, o profeta. A gente aprende alguma coisa, uma coisa que Moisés fala sobre liderança, a gente incorpora para nós mesmos. E Jesus, a mesma coisa. Então, assim, o que eu quero dizer? Que nunca é legal, é moral a gente querer fazer justiça com as próprias mãos. Justiça por conta própria, porque não é uma coisa legal, na minha opinião, não é algo que se deve ensinar, transmitir. Pelo contrário, a gente tem que reprovar esse tipo de conduta. E as pessoas falam que, mas se fosse um parente seu, você com certeza iria participar de um linchamento. Sim, racionalmente não. Eu não iria participar, até porque eu me conheço, pelo menos eu me conheço parcialmente, até porque a gente não se conhece 100%. A gente morre e não se conhece 100%. Psicologicamente é impossível. Mas racionalmente eu sei que eu não participarei de um tribunal, de um lixamento. Muito bem no tribunal do crime, até porque eu não sou faccionado. Mas quanto mais a gente repete isso, a gente reprova isso, as coisas elas vão acontecendo conforme a gente vai pensando. Então, assim, segue o teu comportamento, ele segue o teu pensamento. E se as pessoas repetirem o tempo todo que aquilo é aceitável, vai virar um hábito na mente dela. Assim, ela vai achar aquilo tudo normal e vai transmitir isso para o filho, vai transmitir para o neto, vai transmitir para os vizinhos. E isso vai virar uma bolha, uma bola de neve. Então, assim, é importante a gente reprovar mesmo esse tipo de situação. Até porque existe uma história, a civilização ela tem uma história imensa aí na Terra e a gente não pode desprezar. Levar por outro lado é condenar esse próprio progresso, né? Apesar de alguns filósofos condenarem, acharem que tudo isso é uma ilusão, como o próprio Nietzsche. Nietzsche ele se questionava sobre o progresso, ele achava que o progresso era uma ilusão, porque o ser humano progredia tecnologicamente, mas não progredia em termos morais. Mas é importante a gente levar essa reflexão. E aí o professor Pablo, não sei como ele está com as perguntas aqui, professor. Tudo bem, professor? Tivemos algumas perguntas, sim. Primeiramente, eu queria agradecer ao senhor, né, por esse tema super interessante. É um tema inovador, ao meu ver, como eu falei no início, porque a gente está vivenciando
né, já há um tempo uma potencialidade. Eu acredito que é algo muito perigoso. A gente tem que realmente atender. Oi? Oi? Não está dando para entender, professor, está cortando. Parou aqui, dá para ouvir mais. Oi. Ah, tá certo. Ô, professor, desculpe. O senhor me ouve? Tô ouvindo. Eu acabei caindo aqui a conexão. Professor, temos algumas perguntas aqui, sim. Particularmente aqui da Andressa. Eu vou já repassar aqui para o senhor. Só um minutinho. Tá. Acabou que eu copiei todas. Eu copiei aqui para o chat. Ela acabou saindo aqui. Eu vou abrir aqui rapidinho para a gente já passar. Senhor. Vou pegar aqui direto do Deutsch. Bem, primeiro, a Andressa cumprimenta o senhor, uma colega sua. Cumprimenta pela participação, falando que veio aqui prestar o apoio para o amigo Nelson, grande jornalista e escritor. Alguns outros colegas também cumprimentam. E aí, o primeiro ponto que a Andressa comenta é: únicas hipóteses permitidas na autotutela seria a legítima defesa. Eu acho que é greve aqui, não tenho certeza. Desforço imediato, que é a posse. É preciso ainda especificar que nem todos os casos presentes de exceções cabe como justificativa de cometimento de autotutela. Não sei se o senhor quer comentar essa fala dela. Existem algumas exceções, realmente, com relação à autotutela, que é, como ela falou, é a questão da legítima defesa. Mas, via de regra, o cidadão não pode tomar a dianteira com relação a isso. Mas a própria investigação ela vai conduzir e o delegado vai verificar se realmente houve essa questão da legítima defesa ou sobre essas outras exceções, como a Andressa comentou e mencionou. Professor, tem outra pergunta aqui, agora uma pergunta da Andressa. Nesse caso, para o faccionado, ele considera a sua atitude psicologicamente adequada, até mesmo assemelhando a ideia de esforço imediato, que é quando consegue recuperar algo seu por direito, ou estado de necessidade, ou por fim, o famoso fazer justiça com as próprias mãos. Na concepção deles, eles seriam, se sentem corretos com isso? Sim, isso vai depender para a gente entender essa situação, a gente vai ter que compreender uma outra situação, que é a vida louca. A vida louca é um tema que eu pesquiso também e que eu fui atrás para tentar entender o que é isso, que a gente vê muito na boca dos faccionados isso, que ele é vida louca, que ele morre pela vida louca, mas assim, eu queria entender o que exatamente é essa vida louca. E assim, conversando com alguns deles, eu concluí que é tipo uma sensação. Eles alegam que sentem isso, é como se fosse uma motivação psicológica
para a prática de determinadas condutas criminosas, como, por exemplo, o Tribunal do Crime. O sujeito que está na final da facção, aquele que está no presídio, eu diria que ele não é 100% vida louca, ele seria mais ou menos de 40% de vida louca, porque o restante 60% é a parte racional. Os 40% seria a questão emocional. Já o soldado, aquele executor, aquele cara que chega e espanca o rapaz lá no Tribunal do Crime, na minha opinião, ele seria uns 90 e poucos por cento de vida louca, porque ele se vê como um selvagem, ele se vê como um guerreiro, aquele cara que tem que fazer aquele nome da facção. É por isso, professor, que eu sempre falo que a facção é maior do que o faccionado. O faccionado, com relação à facção, ele é pequeno, porque o nome, a ideia de pertencer a um grupo, ela é muito forte. E se não fosse forte, não teria sentido para eles, porque o que é esse homem vida louca que eu sempre falo nos livros? É esse homem que ele se sente integrado a um grupo. Quando ele sai desse grupo, que é a facção, ele se sente vulnerável, ele se sente perdido, ele não consegue. Para ele é uma questão de guerra mesmo, ele está numa selva civilizada. Se ele sai do grupo, ele perde a proteção. Então, essa questão de estar no grupo, né, favorece uma certa segurança para esse criminoso, né, essa pessoa. E aí isso leva a obedecer as regras do grupo, entre elas essas questões aí que o senhor citou, né? Isso, exatamente. A Andressa também comenta aqui, no Tribunal do Crime há um componente que exerce papel de defesa, advogado, do que está sendo julgado? A questão do advogado, ela é representada unicamente pelo próprio autor, o próprio réu, entre aspas, ele que vai se defender. Se a gente for, pelos tribunais do crime que eu verifiquei da SHPP, dos inquéritos, o autor ele se defende, ele não fica recuado não, ele sempre vai dizer. Teve um caso em que ele se contradisse, ele falou que ele deu um tiro na nuca, que ele deu um tiro na vítima em legítima defesa, mas só que os faccionados eles já tinham acesso ao laudo, eles descobriram que não foi legítima defesa, porque o tiro foi na nuca. Então assim, eles perguntaram, como é que foi legítima defesa se você atirou na nuca do rapaz? Eles não teve nem resposta, e no final ele foi julgado para execução, mas ele conseguiu escapar. Mais uma questão aqui, professor. Tribunal do Crime é iniciar um julgamento com sentença, já que uma das partes exerce o papel de acusador e juiz-presidente, julgador. Quando eles instauram o Tribunal do Crime, eles vão apurar uma conduta, não exatamente o sujeito, ele já está decretado. Eu esqueci de falar isso, professor, que na linguagem deles, dos faccionados, eles usam esse termo, decretado. Assim, ele foi decretado, significa que ele foi levado para o Tribunal do Crime. Então, assim, não necessariamente ele vai ser morto. As pessoas têm essa ideia, né? O Tribunal do Crime ele foi executado. Não. Se ele foi punido somente com ripadas ou com um tiro na perna, ou às vezes o cara não recebe nenhum tipo de punição, ele é absolvido mesmo. Mesmo assim é Tribunal do Crime. O cara é Tribunal do Crime, ele sendo absolvido ou ele sendo condenado. Perfeito. Temos aqui mais uma questão. Você diria que a comunidade apoia a conduta subversiva das facções? O fato dos moradores apoiarem os traficantes por receberem em troca ajuda financeira ou de saúde, isso seria culpa do Estado, que não presta apoio total a deixa falha, né? Falha o apoio? Sim, quando a gente fala em criminalidade, a gente não pode analisar somente por um aspecto. Nossa, quando a gente vai estudar o criminoso, o comportamento criminoso, a gente tem que ver vários aspectos. Tem a questão da família, tem a questão da escola, tem a questão dele mesmo, o poder de decisão, tem a questão da comunidade, dos vizinhos, tudo isso vai configurar essa ideia, esse comportamento reprovável. E o Tribunal do Crime, ele está diretamente relacionado a outra questão que eu não falei também, que é a questão da venda de proteção. Toda facção criminosa, ela sobrevive desse aspecto aí da venda de proteção. Como é que funciona isso? Numa comunidade, os faccionados, eles chegam, se instauram lá e
colocam em vários muros a questão de proibido roubar na quebrada. Quando eles colocam isso nos muros, isso é venda de proteção, porque os próprios comerciantes vão se sentir seguros para deixar seus comércios abertos, porque eles, psicologicamente, eles têm essa sensação de segurança, mas é uma pseudo-sensação de segurança. Tem caso aqui, professor, de facção criminosa que revogou, entre aspas, essa questão da venda de proteção, porque os comerciantes não estavam colaborando. Alguns estavam entregando faccionados para a polícia, então eles revogaram. Aí, quando eles fizeram isso, o que aconteceu? Vários arrombamentos nos comércios começaram a surgir. Bem, tem uma última pergunta aqui da Dulce, que comenta: o Tribunal do Crime não julga somente os faccionados? Uma pergunta. O Tribunal do Crime ele também tem como réu, entre aspas, morador e às vezes um faccionado rival. Quando é o morador, geralmente acontece de eles desconfiarem de que aquele morador está sendo um X9, está passando informação para a polícia ou também para a facção rival. Nesse caso ele também é julgado ou com a morte ou com outro tipo de punição mais leve. Mas sim, não é só faccionado não, o morador também entra no Tribunal do Crime. Certo. Professor, eu gostaria, em nome do Info, de agradecer, então, a sua palestra, novamente extremamente curiosa, interessante, um tema inovador, e parabenizá-lo aí pela exposição. Segundo os colegas aí que estão acompanhando, tanto o meu quanto o seu áudio estão com algum problema. A gente pede desculpa por esse contratempo aí, espero que tenha sido possível compreender, né, tudo que foi falado, tá certo? Muito mais do professor do que de mim, né? Basicamente eu fiz as perguntas, espero que pelo menos as perguntas vocês podem ler também no chat, é possível fazer essa leitura, mas a mais importante são as respostas do professor, espero que tenha ficado claro para todos. Se restou algum questionamento, vocês podem também entrar em contato com o professor posteriormente, não sei se o senhor quer deixar algum contato. Pode sim, pode ser pelo zap o 98 99162 7919. Pode chamar no zap que a gente atende tranquilo. Colocar algum questionamento a mais, adicional, parabenizá-la pelos seus livros também, temas interessantes, né? E fica a questão até que eu ia fazer uma pergunta, mas fica mais como reflexão, né? Que o senhor colocou da gente mentalizar esses comportamentos e de repente até divulgar e passar para os nossos filhos, até que ponto a política e uma política que siga nessa linha pode trazer impactos muito perigosos e até cada vez mais violentos, que é um ciclo, né? Que a gente sabe que a violência é um ciclo, para o futuro do nosso país, que já é um país violento, né? Será que a gente precisa de cada vez mais violência, cada vez mais justiça com as próprias mãos para ser um país melhor? Fica aí, se eu quiser comentar essa questão. Não, realmente você tem razão, professor Pablo, porque o que a gente menos precisa no momento, eu diria até que em qualquer momento, é um incentivo à violência de qualquer forma, porque a violência também é outra coisa bem ampla, né? A gente pensa em violência, a gente pensa logo em homicídio, essa coisa urbana, mas a violência ela é uma coisa bem abrangente, a gente, às vezes falando, a gente ofende alguém, promove um abalo psicológico, então isso também é violência. Às vezes até numa escrita, a gente escreve alguma coisa, a gente também está promovendo a violência. Às vezes até sem fazer nada, a gente está incentivando a violência. Então, assim, é importante a gente quebrar esse hábito. A gente consegue quebrar esse hábito com outro hábito. Então, assim, tem que ter esse contraponto, tem que neutralizar esse comportamento. Então, se o Estado está seguindo na contramão, então a ideia de convivência ela vai se perdendo. Então é importante a gente dar o exemplo de cima, porque a gente sabe que lá embaixo o exemplo já está comprometido e a gente vê isso muito nas comunidades. Perfeito, professor. Agradecemos então a participação de todos, os comentários, as perguntas, em especial ao nosso professor Nelson pela colaboração e pela essa brilhante palestra aqui no 5º Circuito Info de palestras, estudando crimes. Um grande abraço.